Mas para a gente entender o que é lesão por pressão, a gente precisa entender sobre proeminências ósseas, né, e sobre a pressão. Nós sabemos que quando o corpo tem seu peso, né, e quando a gente tem uma pressão exercida contra o osso, né, a gente pode desenvolver uma lesão por pressão. Tá? Então, sempre para ter lesão por pressão, precisa ter uma proeminência óssea ali envolvida, né? E essa proeminência óssea vai fazer pressão na pele e na região em volta dos tecidos, tá? Vamos pensar aqui, ó, se eu ficar muito tempo apoiado o cotovelo na mesa, certo? Então, o osso, a proeminência óssea aqui do cotovelo vai pressionar a pele e o tecido em volta contra a mesa que eu estou apoiada, certo? Então, isso é o fundamento da lesão por pressão. As lesões, elas vão depender de gravidade pelo tempo que ficou ali, né, exposto àquela região, àquela falta de suprimento, àquela pressão, certo? Então, sempre a gente vai ter envolvido as lesões, elas vão estar em regiões de proeminência óssea. Com a questão do Covid, acabou aparecendo muitas lesões por pressão na parte frontal do corpo da gente, porque antes a gente conhecia muito bem do que ficavam na parte de trás do paciente, que é a região sacral, que é a campeã de casos, né, onde mais aparece, mas com o Covid a gente começou a aparecer lesão por pressão no queixo, no nariz, na região do osso externo, na crista ilíaca, né? Então, todas as regiões que têm proeminência óssea, eu posso desenvolver uma lesão por pressão. A aparência da lesão por pressão, ela vai mudar muito, dependendo do lugar que ela tá, dependendo da profundidade, né, e do tecido que a gente encontra ali, tá? Então, ela pode ser desde uma lesão de pele sem perder a pele, sem ter uma ferida ali exposta. O primeiro estágio da lesão por pressão é o eritema, tá? O que é o eritema? É o vermelhidão. Quando a gente se eu ficar muito tempo apoiado aqui, na região do meu cotovelo vai fazer um vermelhidão, um eritema, certo? E se eu ficar muito tempo, a gente esse eritema, esse vermelhidão não vai sumir, tá? E isso pode ser o primeiro estágio de uma lesão por pressão. Ainda não tem ferida, ainda não tem ruptura de pele, mas já tem uma lesão por pressão. Então aqui, ó, fiquei comprimindo aqui, tá vermelho. Quando eu aperto aqui, ó, fica branco, tá vendo? Então, quando esse vermelhidão branqueia, ok, normal, vai voltar a circular. Quando a gente percebe esse vermelhidão que não some, é o primeiro estágio de lesão por pressão, tá? Mas a gente pode encontrar também lesão por pressão com uma escara, que é aquela crosta seca, dura, né? Muitas vezes amarronzada, né? Às vezes pode chegar até a cor preta, assim, e fica uma casca, né? Um casco, praticamente. É uma lesão por pressão. Só que nesse caso, a gente não consegue classificar ela ainda porque ela tem essa crosta, né? A gente precisa remover tudo isso e conseguir enxergar a que profundidade está isso, tá? Então, vai depender muito, muda muito a lesão, se é uma lesão por pressão na orelha aqui, né? Então, assim, olha, pouquinha coisa, ela já vai chegar na cartilagem, já vai ser uma lesão por pressão estágio 4, né? Enquanto se for, vamos pensar aqui na região sacral, tem muito mais tecido ainda para chegar, né, no osso, por exemplo. Então, depende muito, maléolo, que é ali do lado do tornozelo, aquele ossinho do lado do tornozelo. Nossa, facinho a gente faz uma lesão por pressão ali profunda, né? Então, lembrar sempre que regiões que têm pontas de osso, extremidades ósseas,
são lugares que a gente tem que ficar muito atento à formação de lesão por pressão, tá? Nós sabemos que também teve essa questão do Covid, que mudou um pouquinho a localização das lesões por pressão, mas os bebês também, que ficam na UTI, que ficam imobilizados lá, também têm lesões por pressão, tá? Pode ser na cabecinha, que é a maior peso ali do corpo do bebê, ainda é na região do crânio ali, mas também as lesões por dispositivos. Então, tudo isso a gente vai tratar aqui hoje. Quando a gente pensa de impacto, né, o que isso pode causar, né? Vamos pensar assim, primeiro para a pessoa, tá? O quanto de dor, o quanto de desconforto, de cheiro ruim, de odor, né? De curativo que vai ter que gastar, de ter alguém ali para fazer os cuidados, né? Da pessoa não conseguir ter a rotina de vida dela normal. Então, assim, é muito mais amplo que só um machucado, né? É muito mais amplo. Se a gente pensar para um serviço de saúde, para os profissionais, a gente vai ter lá horas de dedicação desse profissional para tratar. A gente sabe que uma lesão por pressão, ela não sara de um dia para o outro. Ela demora às vezes meses para sarar. A gente sabe disso, né? O quanto de materiais e profissionais a gente vai ter envolvido nisso, né? De medicações, de antibióticos, né? Estima-se que no mundo, hoje a gente tem cerca de mais de 8 milhões de lesões por pressão no mundo hoje. É muita coisa, né, gente? É muita coisa. E se eu te contar que a gente pode prevenir 95% delas, você vai acreditar? Pois é. Então, os estudos mostram que a gente consegue prevenir 95% das lesões por pressão. Olha aí, é bastante coisa, né? Então, a gente tem que entender que esses fatores de risco que a gente tem hoje, a questão do envelhecimento da população, das comorbidades de saúde, das inúmeras questões envolvidas, né? Dos nossos leitos de hospital, tudo isso, as coberturas de curativo, né? Tudo isso a gente pode trabalhar e conseguir diminuir a incidência de lesão por pressão. A gente sabe que lesão por pressão é um evento adverso, tá? E isso não deveria estar acontecendo, mas acontece. É muito comum ainda, principalmente nas UTIs, né? Em situações que o paciente está mais restrito, né? Mas é uma coisa aqui pensando sobre o que pesa mais, né? Você falou um monte de coisa que pode ajudar a ter uma lesão por pressão, mas o que pesa mais? Qual que tem o maior impacto no desenvolvimento da lesão por pressão? Eu vou explicar para vocês. São coisas que a gente consegue reduzir. Olha isso. Olha que bacana. Que bom, né? Que bom. Né? Então, primeiro fator que a gente falou aqui, a pressão, né? Então, se eu tô percebendo que tá fazendo pressão ali, né? O que eu tenho que fazer? Gente, é básico, tirar a pressão, tá? Então, eu preciso estar movimentando esse paciente, mudando ele de decúbito, para que a gente consiga fazer essa descarga e voltar esse fluxo de sangue ali e trabalhar dentro daquela área, tá? Então, primeira coisa, pressão. Segunda coisa, a gente tem que evitar o cisalhamento. O que é cisalhamento? Sabe quando o paciente está deitado assim na cama, meio sentado, e ele escorrega? A gente coloca ele lá em cima, uma pessoa, às vezes na casa a gente põe os travesseirinhos lá em cima para ele ficar mais sentadinho e ele escorrega. É isso daí o cisalhamento. É quando a pele fica e o resto vai. Então, entre as camadas, a gente sabe que no corpo da gente tem a pele, o tecido de gordura, o músculo, as vísceras, os ossos, não é? Então, quando essas camadas se deslizam, se deslocam entre si, acontece o quê? Uma ruptura dos vasinhos, uma perda da estrutura da célula e acontece a morte celular.
A gente sabe que nas lesões de úlceras, lesões sacrais, o mais importante, né, o que tem maior peso é essa questão do cisalhamento, porque ele escorrega, tá? Então isso é uma coisa que a gente consegue manejar, colocar coxins, fazer apoios de uma medida que ele não escorregue. E na hora de puxar esse paciente, a gente não puxa, a gente coloca o paciente. Então tem técnicas também, porque às vezes a gente puxa com tudo e nós mesmos provocamos esse cisalhamento ali na região, tá? A questão do atrito é muito importante também. O atrito é aquele paciente que fica roçando ali o calcanhar, né, na cama. Às vezes tem pacientes que estão um pouco mais agitados. E então isso também, o atrito é uma coisa, ele vai ter um trauma mais superficial, mas também faz uma pressão ali e faz um dano ali àquela região, tá? Apesar de ser um pouco mais superficial. E o microclima, que a gente fala que é o universo daquela ferida. Como assim, Liliane? Universo? É aquele mundo que está ali entre o colchão, a superfície de apoio, a cadeira e a pele do paciente. Esse mundinho tem um nível adequado de temperatura e de umidade para conservar as características da pele de proteção, tá? Então, se a pessoa tá muito sudorenta, é uma pessoa que soa muito, ou uma pessoa que tá com febre naquele momento, quando a gente tá com febre, o que a gente faz? Começa a tremer, não é? Para fazer perder esse calor e o corpo começa a suar, tá? A questão da umidade, vamos pensar ali na região sacral, na região perineal, que a gente usa as fraldas, as pessoas usam as fraldas e fica com aquela umidade, né? Então, tudo isso, esse clima aí, dessa temperatura e dessa umidade, vai provocar uma perda de proteção.